Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje nós temos um IL Flash especial cobrindo 2 semanas, a seleção de 7 artigos de 2 semanas e não de uma só, porque nós tivemos uma pausa por ocasião do feriado de carnaval. Neste IL Flash de hoje, nós começamos com um texto que eu mesmo escrevi, uma reflexão sobre prioridades. É um texto que algumas pessoas, como sempre acontece nas redes sociais, você tem os comentários que vão debochar, que vão dar risinho. Faz parte, né? Faz parte. Algumas pessoas reagiram sarcasticamente a esse texto, mas a intenção do texto é uma intenção pragmática, no sentido mais equilibrado da palavra, de deixar claro que existe um motivo para forças de oposição no Brasil terem interlocução com o governo Trump. É o fato de que se identifica a presença nos círculos do governo Trump, nos Estados Unidos, de um discurso e de ações concretas. Nós tivemos uma ação na justiça americana contra Alexandre de Moraes. Nós temos mobilização da base parlamentar do Partido Republicano nesse sentido, de confrontar o autoritarismo judiciário brasileiro. Nós temos uma declarada intenção, acenos de simpatia de forças internas ao governo dos Estados Unidos, no sentido de dar apoio à luta dos brasileiros de oposição, e todos aqueles que tiverem bom senso, a verdade é essa, contra o autoritarismo resultante da hipertrofia da nossa Suprema Corte, do nosso Poder Judiciário. E eu tenho o meu foco voltado para isso. Foco não quer dizer atenção exclusiva. Eu tenho o meu foco voltado para isso, eu tenho escrito mais sobre isso. Porque eu vivo no Brasil, porque eu sou brasileiro, porque as questões nacionais, por razões óbvias, têm uma importância maior para mim. Do ponto de vista objetivo, é onde eu tenho alguma influência mínima. Eu consigo alcançar brasileiros, eu não alcanço a população mundial. Isto não significa que nós estejamos batendo palmas ou aprovando tudo que Donald Trump faz, por exemplo, em relação à guerra na Ucrânia. Muito pelo contrário, me causa repugnância muita coisa que Donald Trump vem dizendo e fazendo em relação à guerra na Ucrânia. Mas se eu já não consigo derrubar o autoritarismo judiciário no Brasil apenas escrevendo, eu faço minha modesta parte para conscientizar alguns dos nossos leitores. Imagine querer resolver a questão da guerra na Ucrânia. Então eu fiz uma reflexão nesse sentido, que é lógico, faz sentido que a oposição brasileira, liberais, conservadores, Partido Novo, bolsonaristas, o que for, esteja em interlocução com o governo Trump para combater o problema do autoritarismo no nosso país, independentemente das opiniões que cada um de nós tenhamos sobre a posição de Trump em relação à guerra na Ucrânia, em relação ao Vladimir Putin, qualquer outra questão internacional. Na sequência do IL Flash, nós temos mais um texto da série A Sabedoria do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes Jr. foi um jurista e filósofo americano, considerado pai do realismo jurídico, nascido em 1841 e falecido em 6 de março de 1935. E a gente tem aí uma série de citações dele a favor da liberdade, incluindo a liberdade de expressão, que é o tema que os nossos juristocratas brasileiros parecem negligenciar, claramente negligenciam. Mudando de assunto, nós temos um depoimento da Gabriele Benini, diretora da União Juventude e Liberdade, a UJL, contra o sistema sustentado por ele. A Gabriele Benini é uma jovem de 19 anos, que estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela está depondo nesse artigo sobre a esquerda universitária, a juventude esquerdista da universidade pública, e ela tem contato direto com essa esquerda universitária o tempo todo na universidade, né? E ela traz a sua indignação, né, com o comportamento de muitos desses jovens
que abraçam Che Guevara, que militam pela esquerda na universidade, enquanto, na verdade, a gente sabe que eles são extremamente autoritários e estão cegos por uma ideologia totalitária. Temos que ir até adiante do autoritarismo, porque o comunismo é uma ideologia totalitária. E aí ela também faz menção à hipocrisia daqueles que dizem lutar contra o sistema burguês, capitalista, neoliberal, e bote a palavra que você quiser aí, mas seguem sendo sustentados passivamente por esse mesmo sistema. Voltamos ao problema do judiciário com mais um texto da Lexum, de autoria do seu fundador, presidente Leonardo Correia. O texto como guardião, a lei e a presunção de liberdade. Ele vai dizer no texto da Lexum, mais uma vez uma associação de juristas, advogados liberais, advogados conservadores, libertários, focada ali na defesa de alguns princípios fundamentais que a Constituição deveria resguardar, a função que o judiciário deve ter na sociedade, a discutir esse assunto, defender o Estado de Direito, a divisão dos poderes. E nesse texto ele vai falar sobre exatamente como o judiciário deve se portar em relação ao texto constitucional. É o artigo, o texto como guardião, a lei e a presunção de liberdade. Ele vai dizer que no Brasil a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 5º principalmente, um compromisso com a proteção de direitos fundamentais. Mas a interpretação das correntes chamadas neoconstitucionalistas, que enfatizam a maleabilidade do direito às conjunturas do momento, frequentemente desvia o foco da essência da justiça material para uma abordagem que pode ser descrita como ativismo judicial. Em nome de certos princípios imateriais, certas causas abstratas, você pode relativizar a literalidade do texto da lei. É contra isso que a Lexum se move e o Leonardo se move neste artigo. Ele faz uma análise com base nas ideias de Randy Barnett no seu trabalho Restoring the Lost Constitution. É uma crítica construtiva a essa tendência neoconstitucionalista, enfatizando que a legitimidade do direito não pode ser reduzida a uma leitura flexível e adaptativa da Constituição, mas deve estar ancorada em princípios imutáveis de justiça e liberdade. Ainda sobre o judiciário e de autoria também da Lexum do Leonardo Correia, nós temos o texto Censura Sem Fronteiras, o embate de Moraes com a justiça americana. O texto fala sobre a ação judicial movida pelas empresas Rumble e Trump Media and Technology Group nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, que ele entende que tem potencial para se tornar um dos maiores embates internacionais sobre censura e liberdade de expressão, buscando impedir que o Moraes continue impondo ordens de bloqueio contra usuários e conteúdos em plataformas americanas, e uma clara tentativa de estender a sua jurisdição além das fronteiras do Brasil. Ordens que violam a primeira emenda da Constituição norte-americana. Ainda sobre o judiciário, nós temos um artigo sobre o ministro Flávio Dino, e esse é o assunto dos dois últimos artigos do IL Flash de hoje. Esse primeiro é de minha autoria. Flávio Dino e o autoritarismo do judiciário. O Flávio Dino, ministro do STF, indicado por Lula, ex-governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, numa aula magna para calouros de direito da PUC, ele veio dizer que é uma marca do nosso tempo o autoprotagonismo do judiciário, que não pode significar protagonismo total, mas um protagonismo que veio para ficar, porque na ótica dele nós estamos vendo as dificuldades próprias do mundo da política. Se a política não consegue resolver os problemas, isso vai para algum lugar no mundo. Isso também se refere ao Brasil, diz o Dino. O Supremo, a meu ver, independentemente da coragem, da opção teórica de cada julgador, está condenado a arbitrar temas políticos, econômicos e sociais, o que significa dizer que nós vamos continuar apanhando muito. Na verdade, a política, é o que eu sustento no artigo, é que tem que resolver questões políticas. E se não se consegue resolver politicamente questões políticas, é porque a política tomou a decisão de não resolver, ou não resolver da maneira como o ministro Flávio Dino acredita que deveria ser resolvido.
E não cabe a ele, nem a qualquer um dos integrantes do Poder Judiciário, a função de impor o seu entendimento e a sua solução, porque apenas ditadores fazem isso. No regime em que nós temos efetivamente democracia representativa, divisão de poderes, é a política que tem que resolver as questões políticas e resolver, com perdão da redundância, eu disse isso no artigo também, politicamente, dentro dos setores do Estado brasileiro cujos ocupantes foram escolhidos por voto pela sociedade brasileira. É assim que tem que funcionar. E na sequência, nós temos um texto da Lexum, do Leonardo Correia e do Cristiano Carvalho, O Juiz Doninha. E esse texto era uma crítica sarcástica, convido naturalmente vocês a lerem, ao Flávio Dino pelo mesmo discurso feito nessa assim chamada aula magna. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.